Para adicionar uma tabela com informações adicionais de um determinado tema, eu vou na opção Arquivo, Importar Tabela, eu seleciono o arquivo onde tem essas informações, mando abrir, seleciono o tipo de tabela, no caso é estática, ou seja, ela tem uma coluna idêntica ao meu tema, ou seja, nas duas tabelas, na do tema e na da tabela adicional, eu tenho a mesma coluna, que no caso é a coluna distrito, ou seja, o nome do distrito. Nas duas tabelas tem uma coluna com o nome do distrito, então vou relacionar estas duas tabelas. Então eu já selecionei a ligação de geometria, que é a coluna distrito, e mando executar. Então a tabela foi importada, só que ela ainda não foi ligada à minha tabela do tema, minha tabela de atributos do temas. Então, para eu adicionar essas informações adicionais, eu clico no botão inverso do mouse em cima do tema, vou na opção adicionar tabela do tema, selecionar tabela do tema, seleciono a tabela que eu importei, que foi a de socioeconomia, e mando adicionar a tabela do tema já. Então agora vai aparecer as duas, eu mando executar, e a tabela com informações adicionais foi adicionada à minha tabela de atributos do tema. Então agora já tenho as informações originais e mais as que eu adicionei. Se eu quiser, por exemplo, criar uma legenda com essas informações adicionais, eu posso criar. Então vou clicar no botão inverso, vou editar legendas e posso selecionar um novo atributo, que foi da tabela que eu importei. Então vou escolher aqui, por exemplo, a tabela de socioeconomia, atributo renda familiar ou taxa de crescimento, por exemplo. Então mando aplicar e mando executar. Então ele já criou uma legenda com a informação que eu adicionei.